Saudações cristãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medina. Neste vídeo, pessoal, eu quero conversar com vocês um pouco sobre duas questões, mas que estão intimamente ligadas, e vocês vão compreender depois por quê. Que é a questão climática, ou seja, essa questão de que o homem está contaminando o planeta, o homem está poluindo o ar, está destruindo o planeta. E também a questão de racismo e discriminação, ou seja, essa questão racista, branco contra negro, negro contra branco, essa questão de discriminação, rico, pobre, feio, bonito, gordo e magro, questões análogas, questões semelhantes. Bem, antes de prosseguir, eu peço a todos que se inscrevam aqui no canal, deixe seu joinha aí se você quiser, compartilhe esse vídeo que eu julgo muito importante, pois é uma reflexão que eu penso que vale a pena, a reflexão que iremos fazer aqui. Bem, como que começou essa minha reflexão? Essa minha reflexão, na verdade, já faz um tempo que eu venho refletindo sobre isso, porém, há pouco tempo foi que eu percebi de forma mais nítida o quanto as pessoas estão, digamos assim, sendo ludibriadas, o quanto as pessoas, os cidadãos brasileiros de um modo geral, estão sendo enganados. Vou dar um exemplo aqui bem simples, que foi o motivo de eu fazer esse vídeo, na verdade. Eu fui à cidade, eu moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu fui à cidade onde vende livros, no sebo, onde vende livros usados. Gosto muito de ir lá, dar uma olhada, adquirir algumas obras, trocar livros, essas questões. Gosto muito. Resumindo, eu estava lá no sebo, olhando algumas obras, verificando se tinha alguma obra ali que dava para adquirir, e o vendedor me chamou. Disse, olha, aqui, essa matéria, ele estava com o celular na mão. Disse, olha aqui, essa matéria, nesse jornal virtual lá, tá no celular. Disse, olha, o ser humano destrói o equivalente a uma quantidade lá X, que ele falou, uma quantidade lá de geográfica, uma quantidade equivalente a tantos estádios de futebol. E ele falando que o ser humano realmente destrói o planeta, isso e aquilo, que o ser humano é uma espécie de destruidor. Daí eu fiquei olhando para ele e comecei a rir, né? Eu ri mesmo porque eu queria que ele prestasse atenção e que eu estava ridicularizando. Eu queria chamar a atenção dele. Aí eu ri, né? Ele perguntou, daí ele me indagou, por que você está rindo? Eu falei pelo seguinte, colega, é o seguinte, você sabe qual foi o exato momento mesmo, que você começou a olhar para o ser humano como um destruidor do planeta, olhar para o ser humano como um perverso, olhar para o ser humano como uma doença? Foi você que criou isso da sua cabeça mesmo? Foi você que estudando, verificando, olhando os fatos, você chegou a essa conclusão? Ou simplesmente você começou a olhar nos jornais, em filmes? Aí ele falou, a segunda opção é mais plausível. Eu falei, exatamente. Daí eu indaguei. Eu disse, você tem filhos? Ele disse, tenho. Eu falei, você sabe exatamente a data que eles nasceram, não sabe? Eles, lógico, são meus filhos. Eu falei, exatamente. Eu falei, e possivelmente você sabe até a data que eles podem ter sido gerados. Ele disse, isso aí é algo mais particular, mas eu sei mais ou menos. Eu disse, não, eu não quero saber exatamente, eu só quero transmitir a seguinte mensagem, digamos assim, a seguinte questão, que você sabe exatamente a data do aniversário dos seus filhos e sabe realmente, digamos assim, a possível data da geração deles, do exato momento que sua esposa ficou grávida, mais ou menos, você sabe por que você estava lá. Os seus filhos foram gerados a partir de você e sua esposa. Ou seja, você é causa, mesmo que material, dos seus filhos. Isso aí é bem nítido. Foi você que criou, foi você que ajudou a gerar os seus filhos, não é verdade? Ele disse,
Por isso que você sabe a origem, você sabe a data, você sabe o tamanho deles, as preferências deles, mas você não sabe exatamente quando começou a olhar para o ser humano como uma doença. Por quê? Não foi você que criou. Isso não saiu da sua cabeça, você não ajudou a gerar isso. Isso veio da grande imprensa, isso veio do cinema, isso veio da mídia. Daí eu dei até um exemplo para ele. Eu falei o seguinte, olha, eu estava assistindo um desenho animado, na verdade é a Liga da Justiça Sem Limites, eu acho que o título é esse, onde lá tem a Mulher Maravilha e ela iria participar de uma cúpula lá internacional, envolvendo o clima, essas coisas. Ela ia como embaixatriz, mais ou menos isso. Embaixatriz lá da nação dela, aquela nação mítica dela. E chegando lá, ela realmente defendia que o ser humano estava poluindo, estava causando aí, que eles chamam de o aquecimento global, isso, aquilo, outro. E para fundamentar, ela estava utilizando como argumento um navio que estava coberto de gelo há alguns séculos, era um navio de um homem lá, uma versão mítica lá de Odin, que Odin tinha castigado um homem e proibiu ele de ter seu romance lá com a mulher e acabou condenando ele. Ele, para se casar com essa mulher dele, ele teria que ter uma morte heróica. Só que Odin o tornou imortal, ele nunca morria. Então ele, vagando por aí, com heroísmos, com batalhas, vencia todos, mas não era vencido, não tinha uma morte heróica. Então ele mesmo resolveu entrar no navio, e o navio encalhou em algum local e foi coberto de gelo. Resumindo, foi isso. E esse navio apareceu. Com o aquecimento global, esse navio apareceu e ela utilizou. Ela disse, olha, tá vendo? O aquecimento global, o homem está esquentando tanto o planeta, que temos aí o navio que há séculos estavam coberto de gelo e agora apareceu. Onde é que está a falha nesse argumento dela? Ou seja, o navio que estava coberto de gelo, foi coberto de gelo e resolveu aparecer. É um argumento que aparentemente é plausível, esse argumento dela. Mas onde é que está o erro? O erro está no seguinte, ela parte do princípio que o navio, imagine que aqui é um bloco de gelo, aqui são blocos de gelo, você só imagine aqui, só a título de análise mesmo. Imagine que aqui é um bloco de gelo gigante, aqui, e o navio simplesmente chegou e entrou no gelo e ficou preso. E, por isso, depois de muito tempo, o homem, com aquecimento global, questão do aquecimento global, o navio começou a aparecer, a ponta aqui, começou a aparecer. Vocês não acham isso um absurdo, não? Como que um navio sólido, se chocando com gelo, também sólido, vai entrar? Não entra. Esse argumento é falho. Por quê? Possivelmente o que aconteceu foi o seguinte, o navio estava lá, velejando por lá, encalhou em algum local, esse local tinha água, lógico que o navio estava navegando, encalhou em algum local e por alguma questão climática começou a cair gelo ali e aquela região que não era coberta de gelo passou a ser coberta de gelo. Ou seja, uma região que outrora não era coberta de gelo, naturalmente, passou a ser coberta de gelo e que agora, depois de um tempo, voltou-se a, digamos assim, degelar. Ou seja, melhor dizendo, voltar ao estado anterior, o estado líquido daquela região. Na verdade, o argumento dela é contrário ao aquecimento global. Pois o que está acontecendo é justamente algo natural. O navio estava velejando num local líquido, normal, velejando, encalhou ou ficou lá preso de alguma forma, sei lá qual era o motivo, foi coberto de gelo e agora voltou ao estado anterior. Estava voltando ao estado anterior. Ou seja, não tem como você fazer uma análise histórica do planeta, como querem fazer, e afirmar categoricamente, cientificamente, que o homem está fazendo isso. Não. O que está por trás de tudo isso, o que eu penso, é o seguinte, estão querendo colocar o ser humano um contra o outro. Estão querendo colocar o ser humano para se destruir. São duas coisas. Fazendo o ser humano
ser inimigo do planeta. É tanto que eles, quando há algum desastre natural, alguma coisa disso, eles dizem que é o planeta castigando o homem, como se o planeta fosse um ser vivo, dotado de vontade, dotado de espírito, dotado de consciência, que reagisse, digamos assim, contra o ser humano como uma espécie de vingança. Imagine o planeta se vingando. Isso é impossível. O planeta, de maneira cristã, é uma criação. O planeta não tem vontade própria. Existem leis naturais e não vontade. Estão querendo colocar o planeta como um ser vivo, um ser dotado de espírito, de vontade e de consciência que está se vingando do ser humano. Olha só, se isso aí não é idolatria, panteísmo, paganismo. Olha só. Isso é para vocês terem uma ideia. E quem é que está fazendo isso? São os cristãos? Não. São globalistas, satanistas, os donos dessas grandes emissoras, da grande mídia, da extrema imprensa. Todos eles estão por trás dessas sociedades secretas, pois o objetivo é dar cabo da vida humana, é destruir o ser humano, colocar o ser humano um contra o outro, através de discriminação, de racismo. Vou falar mais um pouco sobre essa questão do racismo. E colocando a humanidade contra o planeta contra a humanidade e a humanidade contra o planeta. Deu para compreender? Agora vamos discorrer um pouco mais sobre essa questão da discriminação, de racismo. Eu faço a mesma pergunta. Quando que você começou a ter essa ideia de discriminação, de racismo, isso e aquilo outro? Quando? Eu vou dar aqui a minha, digamos assim, o meu relato, a minha experiência própria. Eu nasci na cidade de Touros, mais precisamente em Santa Luzia de Touros, no litoral norte. E lá eu fui criado com negros, com branco, com azul, seja lá o que for. Não tinha esse negócio de discriminação, de racismo. Por exemplo, meu avô era um homem branco, de olho azul, era verde. Até hoje eu me confundia se é azul, se é verde. E minha avó era negra com traços indígenas. Eu tenho um tio que se chama Nego. Tenho outro tio que é Jorge, também ele é negro. Mas eu nunca deixei de respeitar meu tio por questão de cor. Meu avô, pelo contrário, tinha nego como o caçula dele, o queridinho. Ou seja, não havia esse negócio de discriminação, de racismo. Não havia mesmo. Eu nunca vi meu avô levantar a voz para negro ou para Jorge, adverti-los por questão de cor. Eu nunca vi também isso no campo, nos esportes lá onde eu fui criado. Por exemplo, no futebol. Tinha lá, na época, um colega meu, que eu estudei até com ele, que o nome dele é Cícero, mas ele era mais conhecido como Neguinho de Emplasto, se eu não me engano. E ele jogava futebol super bem. E o pessoal ia, ele jogava no Barcelona, o pessoal ia para o campo olhar Neguinho jogar. Ninguém estava para ir por aí, quer dizer, ninguém estava pouco se lixando pela cor dele. Ia lá para ver ele jogar, porque ele jogava futebol bem. E por aí vai. Eu nunca vi ninguém nesse sentido no interior discriminando, praticando racismo, essas coisas. Mas quando eu vim à cidade, comecei a assistir TV, eu comecei a perceber isso. Eu achei isso tão absurdo. Disse, pô, alguém criticar o outro por causa de cor, discriminar. E comecei a ver em programas, Faustão, essas coisas aí, fantástico. Aí eu começou a cair a ficha. Eu disse, não, realmente, eu fui criado num ambiente que não tinha isso. Fiquei um tempo na Marinha, na escola de aprendiz marinheiro, também nunca vi isso, nunca presenciei discriminação, racismo nesse sentido, mas eles querem porque querem colocar através da imprensa, da mídia, que há isso. Eu não vou negar que pode sim haver casos específicos sobre isso, aquilo, outro, mas isso são, digamos assim, mais acentuados pela imprensa, pela mídia. São eles que colocam isso, praticamente de goela abaixo. E agora, só para finalizar essa questão, para não entrar muito em
em discussão sobre isso. Reitero aqui, não estou afirmando que não haja discriminação, racismo. Não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que há um exagero e que, pelo menos na minha experiência, eu só vim saber o que era racismo, essas questões, fazer parte do meu vocabulário, assim, do vocabulário social onde eu convivo, quando eu vim para a cidade grande. Mas lá no interior não tinha isso. Bem, só para terminar esse vídeo, que já está ficando longo, eu vou ler aqui uma passagem bíblica sobre essa questão. E é o livro, na verdade, é o livro dos Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19, que diz o seguinte: 6 coisas detesta Yahvé, e 7 lhe são abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Atente-se para esse último. Praticamente todos os anteriores está condensado nesse último. É como se esse provérbio nos chamasse, aliás, esses 6 anteriores, essas 6 coisas anteriores que Deus detesta, estivesse contida neste último, a discórdia entre irmãos. Quem é que semeia a discórdia entre irmãos? Quem? Quem é aquele que tem por nome próprio disso? Que é diabo, que se chama adversário. Quem é o adversário da humanidade? Quem é? A não ser o diabo. Quem é? Deu para vocês entenderem quem é que está por trás dessa questão climática, dessa questão de discriminação, de racismo? Deu para compreender? Ficou bem claro na mente de vocês? É isso, pessoal. É para vocês compreenderem, é apenas um vídeo para fazer uma reflexão. Não é nada tão aprofundado, mas espero que tenha ajudado todos vocês. É isso. Se inscrevam no canal, deixe seu joinha, ative o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus e até a próxima.